Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico. A gente vai começar uma série nova aqui, um programa de entrevista, na verdade, para a gente trazer mais informação para você que acompanha as coisas aqui, quer investir ou é empreendedor. E hoje a gente vai trazer talvez um assunto que está mais na boca do pessoal ali que empreende, que investe, que é a recuperação judicial. Então esse é um quadro novo aqui. A gente está aqui com o Léo. Léo, queria que você se apresentasse primeiro, trouxesse aqui, mas o Léo é uma pessoa que eu conheço já faz um tempo. Obrigado por ter vindo. Esse é o primeiro, então realmente a gente queria fazer, a gente está combinando de fazer há um tempo já, né? Uhum. Então, por favor, vou pedir que você apresente, fale um pouco e aí a gente vai entrando no assunto aqui. Vamos ver o que a gente vai desvendar aqui sobre a RJ, que eu acho que é um assunto que pouca gente conhece ainda, né? Perfeito. Obrigado, Bruno, pelo convite. Um bom dia a todos. Bom, eu sou advogado há 22 anos. Passei por alguns escritórios de advocacia, sempre atuando com o direito civil e o direito empresarial. Cheguei a passar por uma incorporadora também, fazendo ali incorporações imobiliárias, mas foi um período muito curto. Depois eu me uni a um parceiro de negócios. Abrimos um escritório junto, onde alçamos voo por um tempo. E pós-pandemia, aí eu me separei dele, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. E estou aí focado basicamente em recuperação de empresas e direito societário. Uhum. Então, basicamente, é esse o foco do meu serviço hoje. E sempre foi recuperação de empresa? O societário veio antes? Não, o societário veio depois. Veio depois. Tá? É óbvio, para mexer com recuperação de empresas, você precisa entender da parte societária, entender do direito de empresa e que tudo nasce na questão societária. Tá? Mas depois veio a RJ, ver se veio junto, ou melhor, aprofundei no societário posterior para dar esse auxílio na recuperação judicial. Tá, já é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, que realmente, né, passa muito pela parte societária. E acho que a primeira pergunta que eu quero te fazer acho que tem que ser essa, né? O que é RJ? Porque às vezes, assim, falo com pessoas que não são do mercado, ou até são, mas não trabalham muito com empresa, e aí fala RJ, a pessoa entende Rio de Janeiro, então não sabe o que é. Então, o que é RJ? E só uma dúvida minha, concordata virou RJ? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? A concordata era uma outra legislação, era um decreto-lei, e posteriormente veio a Lei 11.101, que teve novamente em 2020 uma alteração. Uhum. Então, a RJ é recuperação judicial, mas essa Lei 11.101 ela tem basicamente 4 instrumentos para uma empresa endividada. Ela tem a mediação para você tentar solucionar os seus endividamentos, que é um endividamento ali mais embrionário, mais no início, dá para você chamar os credores para uma conversa amigável. Temos aí a recuperação extrajudicial, que também é uma sequência dessa mediação. Se não se resolver na mediação, você pode apresentar um plano para ajustar esta recuperação dentro de uma recuperação extrajudicial. Eu não sei se ficou bom essa parte, depois pode cortar. Você chama os seus credores, faz uma mediação privada, apresenta um plano e aqueles que foram chamados para a negociação, a maioria deles concordando com o plano, você leva esse plano para ser homologado. Posteriormente, nós temos a recuperação judicial, que aí sim é o que está em foco. Aí, na verdade, todas estão, porque ambas estão crescendo, mediação, recuperação extrajudicial. Mas a recuperação judicial é uma medida um pouco mais drástica. Você obrigatoriamente tem que chamar todos os seus credores, apresentar todas as suas dívidas. E dessas 3 opções, é a única que, você não sendo bem sucedido, você convola em falência. Tá. E por último tem a falência propriamente dita, que a gente pode falar mais para frente. A autofalência pode ser um grande negócio, algo bem interessante para quem está endividado a tal ponto de não querer mais continuar com seu negócio e não sabe como fazer. A autofalência é a maneira correta de se encerrar uma empresa endividada. Tá, autofalência, legal. Eu acho que vou tentar começar do começo aqui. Primeiro, você é obrigado a fazer uma mediação ou uma extrajudicial antes de partir para a judicial, ou você pode meter uma RJ de cara? Não, você pode ir para a recuperação judicial de cara. Inclusive, é engraçado que esses instrumentos eles são escaláveis.
A depender da situação, você pode chamar uma mediação. Essa mediação não sendo bem-sucedida ou parcialmente bem-sucedida, você consegue escalar para uma recuperação extrajudicial. Tá. Não surtindo o efeito, você escala essa recuperação extrajudicial para uma judicial. Então você consegue ir escalando. Você pode começar de uma medida mais simples e ir escalando até uma mais drástica, a depender de como está a negociação com seus credores. Eu não sou advogado, não é segredo, né? Dá para ver que eu não entendo nada, mas extrajudicial quer dizer que não vai ter um juiz por trás, ou não vai ter um judiciário, sei lá como chama. Não tem o judiciário durante os trâmites, mas o Tá. juiz ele entra ao final para homologar o plano de recuperação extrajudicial. E por que eu preferiria, eu como empresário, por que eu preferiria uma extrajudicial ou uma judicial? Qual seria? Ótima pergunta. Eu converso com possíveis clientes e eu quero entrar com uma recuperação extrajudicial ou eu quero entrar com uma judicial. Olha, dá para entrar com uma mediação? Na verdade, não somos nós que escolhemos. Ou melhor, somos, mas não somos. O que vai dar a opção do melhor instrumento é o tipo de endividamento, Isso é legal. Tá. a quantidade de credores, como esses credores estão distribuídos nas 4 classes: trabalhista, garantia real, quirografário e micro e pequenas empresas. Então, como eles estão distribuídos, para ver qual a vantagem. Porque ninguém quer uma medida mais drástica se você pode resolver o problema com uma medida mais simples. Até porque, na recuperação judicial, você vai ter a figura do administrador judicial, o custo se eleva e uma mediação é muito mais em O conta. custo eleva porque esse cara é remunerado para fazer o trabalho, né? E não é barato, é um percentual para fazer o trabalho. O custo dos honorários do advogado que você vai contratar para negociar é maior porque você tem que chamar todos os seus clientes numa recuperação judicial. Isso inclui necessariamente também o fisco. Tá? Então, a depender da escolha que você fizer, da medida que você for tomar, o custo se eleva. Enquanto numa mediação e numa recuperação extrajudicial é mais barato. E você pode fazer as escolhas que você quer. Ou seja, você pode ter 4 ou 5 credores, mas você tem 2 desses 4 ou 5 que são os maiores credores, que são eles que estão criando entraves para a sua empresa seguir. Você não precisa chamar os 4 ou 5, você chama só esses 2 para negociar numa mediação e numa recuperação extrajudicial. Se você for para judicial, você tem que chamar todo mundo, obrigatoriamente, por força de lei. Tá me parecendo o seguinte, quem vai definir, na verdade, se você vai para uma extrajudicial ou uma judicial é o credor, né? A dificuldade de lidar com o credor, não é bem isso. É o tipo de endividamento. Tá. É óbvio que você vai buscar sempre a medida mais simples e mais econômica para o seu cliente. Eu, pelo menos, sou conservador para atuar assim. Tá. Talvez tenham outros escritórios que optem por uma medida mais drástica para tentar resolver tudo o quanto antes. Aí a estratégia de combate de cada um, eu opto por uma questão mais conservadora, sempre pensando em otimizar a situação do cliente e o bolso do cliente também. Tá? Mas quem vai delimitar efetivamente é o tipo de endividamento e os credores. Tá? Então não adianta você escolher, eu quero uma recuperação extrajudicial. Pode ser que não seja para você. Tá? E todo mundo pode fazer? Tem talvez alguma coisa assim. Menos do que tanto de dívida não pode fazer. Ou o máximo de dívida não pode fazer, ou algum setor que não pode, não sei, algum ramo de atividade que não pode? Não, na verdade, o que acontece? A Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação de Empresas, ela é para o empresário e a sociedade empresária que exerce a sua atividade empresária há pelo menos 2 anos, ou seja, mais de 2 anos. Existem alguns outros requisitos, não pode ser falido e outras coisas mais, mas são requisitos menores. Basicamente, quando a gente faz a primeira análise, é essa. Tem CNPJ? Não pode ser falido, quer dizer que o empresário, se já faliu outra empresa, ele não pode... Na verdade, é isso. A empresa não pode ser falida, então você não pode entrar em RJ como empresa falida. Mas como que, se ela já faliu, como que alguém entraria... Então, mas alguém pode procurar Entendi. o Poder Judiciário. Entendeu? Entendi. Tá. No caso ali do sócio, tá? Ele tem ali um prazo de 3 anos, se ele já faliu. Tá? Ele tem um interregno de 3 anos que ele não pode empreender.
Passados esses 3 anos, tem o conhecido Fresh Start, que ele pode começar novamente, começa do zero, se já tiver ocorrido uma falência. Tá? E ele não tiver, obviamente, praticado nenhum tipo de dolo ou fraude nesta falência, se ele não tiver envolvido diretamente. Tá? O que eu fico pensando para quem que é bom essa brincadeira? É melhor para o empresário do que para o credor? Ou é o contrário? Porque me parece que... Me responde sobre o primeiro. Estou antecipando aqui. Não, recuperação judicial visa manter a atividade econômica da empresa, visa manter os empregos, visa manter a situação social da empresa. Ou seja, aquela empresa que está em dificuldade financeira, se ela estiver num município pequeno, ela gera emprego, ela gera tributo, ela fabrica produtos que atendem àquela comunidade específica. Então, a economia nacional tem interesse em manter aquela atividade aberta, ativa. O empresário pode ter passado por um problema financeiro, ou uma questão interna, ou uma questão externa, uma questão econômica nacional, tá? Como a própria pandemia foi um problema. Tá? Mas nem por isso nós temos interesse em que a empresa feche. O bom é que a empresa se mantenha viva, gerando emprego e pagando tributos. Então, a intenção é essa. E a intenção é renegociar suas dívidas com seus credores e que possa continuar trabalhando com eles no futuro. Porque uma vez renegociadas as dívidas, por exemplo, com uns bancos, você volta a tomar crédito no mesmo banco. E quando você vai saber... quando que é a hora de alguém entrar em RJ? Não sei se isso é uma coisa jurídica e financeira e econômica, não sei se é uma resposta que é fácil dar, mas fico pensando assim, em que momento o empresário pensa assim, acho que é RJ agora, se tem algum sinal, seja jurídico, seja financeiro, que ele consegue pegar no pulso ali e falar, agora é isso que eu tenho que buscar. Tem alguns sinais, tá? Principalmente para pequena e média empresa, caixa tem que prestar atenção e muito. Então, se você já começou a ter uma frequência e não conseguir pagar suas dívidas em dia, não foi um período, foi uma... Sabe? Antecipação de recebíveis. Isso come uma empresa pelas pernas. Tá? Depender excessivamente de empréstimos de bancos. Não estou falando que você não possa tomar empréstimos de bancos. Desculpa cortar, mas falou uma frase bonita, antecipação de recebível, talvez tenha gente que não saiba o que é. Se você puder aproveitar e dar uma explicada, o que seria antecipação de recebível? Você vendeu o produto para o cliente tem que te pagar num prazo de 45, 90, 120 dias. Você tem esse crédito com o cliente, você vai numa instituição financeira e antecipa este valor. E quando este cliente for pagar para você, em vez de pagar para você, ele paga para a instituição. O problema é que a instituição financeira vai fazer o quê? Vai cobrar um percentual. E normalmente ela come o teu lucro. Entendi. Né? Então você acaba trabalhando com dinheiro que você não tem lucro, porque ela está comendo com antecipação de recebíveis. Entendi. O comer lucro é a taxa de desconto que ele dá para te dar o dinheiro agora e pegar só lá na frente. Sim. Tá. É isso mesmo. Isso no Brasil deve estar bombando hoje em dia. Sim, né? bombando. E tem gente se arrastando assim. Isso é uma questão que eu posso falar da recuperação judicial, recuperação de empresas de uma maneira geral, porque recuperação é um dos instrumentos. Que todo mundo fala que a recuperação está em alta, e realmente está em alta. Em 2025, o Serasa falou que foram 167 empresas, tá? Sendo dessas 80% pequenas e médias empresas. O problema para mim, recuperação veio para ficar. Tá? Há um aumento por conta da economia, por conta da taxa de juros? Sim. Mas em todo momento, empresas fecharam as portas, empresas quebraram, empresas tiveram dificuldade financeira. Então, o que o empresário fazia e muitos ainda fazem? Encosta o CNPJ. Tá. Arruma um endereço em algum lugar longe, passa o CNPJ para lá e abre outro no nome de um filho, no nome de alguém conhecido e continua trabalhando. Aí os clientes que estavam no outro CNPJ, ele começa a passar boleto, nota fiscal no CNPJ novo e... Isso mesmo. E tudo segue igual. Isso mesmo. Tanto é que quando começou essa onda de RJ, muitas pessoas me procuraram para saber sobre isso e as pessoas não sabiam o que é isso.
E agora as pessoas estão sabendo. É um instrumento que pode te ajudar. Tá. E muito. É para todo mundo? Talvez não seja para você. Sim, regra geral é para todo mundo, porque a lei está aí para atender a todos. Mas talvez não seja para o seu tipo de endividamento. Mas ele pode atender todo mundo. O que nós precisamos ver é se encaixa na sua situação. Eu entendo que não existe remédio ruim. Existe remédio para cada situação se encaixando. E como as pessoas não sabiam que havia recuperação judicial e agora sabem, a tendência é começarem a fazer mais uso desse instrumento. Então, o número alto de recuperações judiciais é por causa da economia? Sim, não, está tudo atrelado. Inclusive, o conhecimento que as pessoas têm desse instrumento, tanto esse quanto a própria autofalência para encerrar uma empresa endividada, que ao saberem que isso existe, passam a fazer mais uso. Isso entra na estatística. Tá? Então, o número de falências cresceu. Cresceu. Por conta da economia? Também, mas não somente isso. A gente estava falando, né, então, dos sinais ali. E aí eu te cortei. Então, o caixa, se tem uma antecipação de recebível Antecipação de muito recebíveis, alta. dependência excessivamente de empréstimos financeiros. Na verdade, todo mundo toma em algum determinado momento empréstimo de banco. A questão é, está no seu cronograma o pagamento? Você está em dia com esse pagamento? Ou está sempre atrasando? Tá? Sempre tendo problema. Taxa de juros vai te comer pelas pernas. Isso é normal. Então, quando você começar a ter problema com o seu caixa, ele começar a entrar no vermelho e você não consegue mantê-lo de forma saudável num curto ou médio prazo, vale a pena trocar ideia com um advogado para Então, saber se eu sobre esse tiver assunto. uma empresa, eu falo, tô aqui há uns 6 meses antecipando o recebível, atraso o banco, não sobra dinheiro. Minhas vendas, tem uma projeção de vendas que está diminuindo em vez de subindo. Aí marca uma reunião com o Léo para ver como melhorar isso. Porque quanto antes você procurar auxílio, mais fácil é o instrumento a ser utilizado daqueles instrumentos que nós falamos. Talvez menos ferrado, né? Desculpa falar assim, mas menos ferrado ali, mais fácil. Mais fácil de sair do problema. Das negociações Perfeito. Transcorrerem mais favorável a quem está devendo. É uma sensação minha, mas parece que as pessoas, pelo contrário, né? A RJs entram, pedem, procuram a RJ quando já está... Sim, mas isso é uma cultura do empresário brasileiro. O empresário brasileiro, ele é um otimista, e eu gosto disso neles. Tá? É um otimista, vamos fazer acontecer, vai dar tudo certo. Só que este vamos fazer acontecer, vai dar tudo certo, ele olha para o endividamento e acha que vai conseguir sair. E enquanto está afundando. Um dos grandes problemas que eu tenho visto é precificação. Isso é muito difícil, né? Essa é uma guerra. Isso é muito difícil. Aí você pergunta, por que você está cobrando esse preço no seu produto? Porque o meu concorrente está cobrando esse preço. Mas o custo de produção é o mesmo do seu concorrente? Exato. O cliente às vezes não é o mesmo, o custo não é o mesmo. Os seus insumos você não paga o mesmo preço que ele. Então você tem que analisar isso com calma. Não dá para simplesmente acompanhar o seu concorrente. Isso me passou para a cabeça que talvez você, além de ter que ser advogado de RJ e societário, tem que entender de economia um pouco e de finança para caramba, né? Na verdade, a gente busca parceiros. Ali, a primeira visão, o primeiro olhar, sim, não tem problema. Agora, se tiver que se aprofundar num turnaround, aí nós vamos com parceiros. Aí entra equipe financeira, pessoal para auxiliar em estoque e todas as coisas, mas fazer uma análise interna. E eu fico com o jurídico. Eu fico com a negociação com os credores, bancos, trabalhistas e outras coisas. Ano passado, alguns clientes vieram falar, procurar, e todos, sem exceção, eram 2 questões que, primeiro, meu problema é só fluxo de caixa. Então, ou seja, é o problema, não tinha como ser muito pior que isso. Então, é só fluxo de caixa, não, já, né? E o que vem logo em seguida? Não, porque, há 10 anos atrás eu vendia 10 vezes mais. Vai voltar, mas, cara, 10 anos atrás é muito tempo. Você não está vendendo mais a mesma coisa, acho que não vai... Então, e provavelmente, do jeito que as coisas estão ali, é porque não vai vender mais mesmo.
Então é muito o que você falou dele ser otimista, né? Ele pensa assim, não, vai voltar, é só caixa. Querido, não, já foi, né? Tá, mas você tem que renegociar o que está atrasado. Não dá para ficar esperando voltar. Se voltar, ótimo. Mas enquanto você está em dificuldade, você não vai renegociar suas dívidas? Se não voltar, você fecha, então. Né? Essa saída? Então, é isso que... Esse otimismo que, por um lado, é muito bom. Isso no brasileiro. Por outro lado, isso impõe alguns empecilhos para a renegociação do seu endividamento, para tomar medidas judiciais para renegociar suas dívidas. Talvez ele queira... Isso envolve o quê? Envolve ele não querer dar tanto desconto, ou envolve ele não querer abrir mão, ou até envolve ele achar que não, RJ eu não preciso de RJ porque já já eu vou voltar a vender mais. Esse otimismo você sente que atrapalha mais aonde? Na verdade, ele acha que ele vai vender mais nesse otimismo. Tá. Então, não, eu vou conseguir voltar. É uma fase. Só que, ok, você quer tratar isso como uma fase? Coloca um prazo. Sim. Senta com a sua equipe. E aí, gente? Olha, em 4 meses a gente tá voltando. Tá bom, então a meta é 4 meses. Se em 4 meses não voltar, eu vou pedir ajuda. Porque senão, é só para baixo. E quando você precifica errado, quanto mais você vende, maior o seu buraco. Você está achando que estou vendendo muito e não saio do buraco. É óbvio que você está precificado errado. Seu buraco só está aumentando. Era melhor não vender. É aquela coisa do custo variável, né? Então, o custo variável acaba quebrando a empresa porque não é a margem de contribuição também, né? Mas, enfim, aí já fica... Você falou que o pessoal reclama muito da questão do caixa. Sim. Para mim é sempre... E eu converso com alguns empresários e o que eles falam, não, eu só preciso de capital de giro. Só preciso de capital de giro. Mas quem vai te dar capital de giro na situação que você está? Exato. E o que te faz pensar que mais dinheiro vai te tirar desse problema se você não olhar a raiz do problema? Porque o seu caixa negativo, ele é reflexo de ou você está precificando mal, ou você está comprando mal. Entendeu? Você não está vendendo, você até tem um preço bom, mas você não está vendendo, então o estoque está cheio, você está comprando mais insumo para quê? Então são algumas coisas que tem que ser analisadas. E eu não sou especialista nessa área de turnaround, o interno da empresa, mas são algumas coisas que você no dia a dia você vai vendo e é engraçado que os problemas são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Os problemas são sempre... Aquela frase, né, de que família só muda endereço, acho que empresário também, né? É raríssimo alguém que você pega e fala, esse aqui é ponto fora da curva. Os problemas são sempre os mesmos. Tá? Inclusive, eu conversei com um empresário há um tempo atrás, uma dívida de 150 milhões. Uau! Sendo 125 milhões só de fisco, só de tributo. E isso 25 milhões de dívida com os fornecedores. Até legal a gente para entrar mais nisso, mas me parece que isso para o cara deve ser mais fácil. É péssimo? Para uma RJ é péssimo, porque a dívida fiscal ela é extraconcursal. Ela não entra na RJ. Você trabalha a dívida fiscal paralelamente à RJ, mas ela não entra na RJ. Eu achava que era diferente, porque a gente ouve assim, refis e não sei, um monte de facilidade para pagar imposto ao longo do tempo. Eu achei que o imposto também entra nessa. Tem facilidades para pagar. Contudo, o fisco ele é muito mais engessado. Tá. Ele tem regras para fazer a negociação, ele não está livre para negociar do jeito que ele quer, como uma instituição financeira como o Bradesco, por exemplo. É óbvio, eles têm os parâmetros que eles põem, mas quem põe esses parâmetros é o próprio banco. Não é a lei. Entendi. Então, entendeu? Não é a ele regra. Pode negociar com o banco de um jeito e com o banco de outro? Pode. Isso. Tá. Numa RJ também? Pode. Tá. Nossa, tá. Não imaginaria isso. Se o banco se encaixar ou quirografário ou garantia real, os descontos que você vai dar são descontos Acho que a gente já vai entrar no próximos que é dessas questões. Mas eu te cortei, você estava falando desse cliente, então, que ele tinha quase tudo com o fisco. E aí... Só que ele não quer tomar uma medida e uma medida de RJ com a situação que ele está. Não adianta. Não diria que não adianta, mas é uma medida temerária. Tá? Vai ter que aceitar o fato de que pode não dar certo ele convolar em falência, porque a dívida tributária é muito grande. E o fisco te autorizar ali 120, 145 parcelas, que é o máximo que ele dá,
eu não posso falar que é o máximo que ele dá, porque tem algumas exceções. Tá. Mas essas exceções à regra são para empresas muito grandes. Muito grandes. Imaginei, faz sentido. Tá? São empresas muito grandes, que não é o caso dele. Então, o máximo que o físico conseguiria parcelar é 120, 145, a depender se é uma MEPP ou se é uma limitada tradicional. Tá. E nessa negociação existe um pequeno deságio ali? Ou... Sim, existe o que o pessoal chama de haircut. Tá? Você consegue abater, aqui é a dívida fiscal eu estou falando, tá? Até 70% de juros e multa, o principal não. O principal não. Tá. E ainda assim para ele vai ficar muito alto. Porque o faturamento dele não atende para encaixar isso em 120, 145 parcelas. Então esse cara já era. Não era. Ele está rolando essa dívida, tentando aumentar vendas e outras medidas. Talvez seja o caso de, aí sim, uma equipe de turnaround entrar, auxiliar ele a botar a casa em ordem, ele elevar um pouco o faturamento, dar uma estagnada no endividamento. É óbvio, o endividamento vai continuar porque ele precisa continuar comprando insumos e outras coisas, mas dar uma segurada, ajustar a casa para, num segundo momento, tomar uma medida judicial. Como é que ele fica com essa dívida? Ou seja, por quanto tempo ele consegue rolar a dívida do governo? Esse físico dá para rolar até quando? Quando que o governo pode pedir falência? Meio que conversa com o que a gente falou lá embaixo, mas... Sim. É que, na verdade... Em tese, tirando esse fato, não sei, em tese, no geral, como que o governo faz isso? Foi aprovada recentemente a lei que chama-se de Código do Contribuinte. Isso é muito importante, isso precisa ficar de olho, né? Que tem um problema aí para recuperação de empresas dos devedores contumazes. Ainda é embrionário, ainda vai ter que se discutir o que efetivamente é um devedor contumaz. A justiça ainda vai ter que se debruçar muito em cima desse assunto. Mas já conseguiram no STJ um pedido de falência de uma empresa, se não me falha a memória, do Espírito Santo. Então, o fisco agora começar a pedir falência daqueles que são devedores contumazes pode vir a ser um problema para muita gente. Eu costumo dizer que a resposta para o pedido de falência é recuperação judicial. Tá. Contudo, também vai se ter essa outra discussão, que o devedor contumaz não pode fazer uso de uma RJ, que é o que está na lei. Sinceramente, eu acho que isso não vai se sustentar por muito tempo. Talvez o próprio judiciário mexa nessa questão. Mas, por enquanto, é o que temos. Ainda é muito embrionário, não tem muito para onde correr. E não... Agora é arriscar e aguardar as decisões que virão para ver se pacifica um pouco o tema. Mas, normalmente, o fisco vem e pede uma falência? Ou regra geral, ele nunca... Ele pede fato, falência, mas, regra geral, ele nunca conseguiu. Porque já tinha decisões do STF que ele não poderia pedir a falência. Entendi. Entendeu? E então, a medida dele seria a execução fiscal, que é o que ele já tem. Aí ele vai lá, penhora algumas coisas, ou não é bem isso, execução fiscal? Não, execução fiscal, sim. Tá. A execução fiscal, ele entra cobrando e já pedindo que nomeie bens a penhora. Tá? Aí é uma medida judicial tradicional. Esta questão do pedido de falência de um devedor contumaz, o problema vai recair nessa questão do devedor contumaz. Quem é devedor contumaz e quem não é? Tem um valor mínimo ali, né? Na verdade, assim, eu não diria valor, porque a depender do tamanho da empresa, os valores podem serem altos ou não. Mas há quanto tempo essa dívida está sendo arrolada? Há quanto tempo esse cara está devendo? Poxa, é um cara que está devendo, uma empresa está devendo há 2 anos, 1 ano e meio, mas tem aquela empresa que está devendo há 15 anos e não paga nada. Peraí, aí já é devedor contumaz ou não é? Então vai ter que se debruçar ainda. Ainda vai rolar muita água embaixo dessa ponte. E acho que uma última pergunta que eu tenho, antes da gente entrar mais assim, em detalhes, você percebe, tem algum tipo de empresa para a qual a RJ não é legal? Algum segmento ou alguma coisa, algum tamanho? O tamanho, você disse o tamanho mínimo, né? Pelo menos ali dever uns 2 milhões já... Não necessariamente. Não necessariamente. Eu estou acompanhando, que não sou eu que estou promovendo, eu estou acompanhando uma recuperação judicial de um salão de cabeleireiro, de dentro de um shopping, com uma dívida de R$600 mil. Tá.
entrou em recuperação judicial com uma dívida de R$600 mil. Nossa, tá. É Então perfeitamente possível. Então não não tem. mesmo... Eu não sei se essa seria a minha estratégia pelo valor. Deve ficar Mas- caro, talvez. Ou talvez a situação precisa realmente suspender as dívidas por 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180, praticamente um ano de suspensão de dívidas, para que aquele salão tomasse o fôlego. Talvez seja a estratégia que os advogados tomaram. E talvez seja melhor efetivamente para esse salão. Tá? Então, mas não tem um valor mínimo. E tem um segmento que, putz, esse segmento não pode. Também não tem. existe. Bom, O que beleza, existe é os determinados que não podem. Por exemplo, instituição financeira, bancária, é isso tudo é legal liquidado saber. pelo Banco Central. Entendi. Cooperativa de crédito, liquidado pelo Banco Central. Tá. Tá. Tem algumas discussões hoje que algumas passaram no passado, hoje o STJ tem colocado uma pedra em cima, que são associações e fundações, também estão vedadas Isso deve por lei, ter- mas algumas já conseguiram lá atrás e a primeira instância tem concedido em algumas questões de briga, porque você tem hospitais, que são fundação, universidades, que são fundação, que o prejuízo delas fecharem é enorme. Então, arrisca-se a caneta. Tá. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção é classe. Você falou 4 classes, acho que é trabalhista, quirografário, com garantia. Isso na RJ, são as classes da RJ. Tá? Já no outro instrumento de recuperação extrajudicial, você faz o ajuste de classes, a depender da sua necessidade. Por que tem essas classes e por que alguém precisa fazer esse ajuste? Essas classes existem para que você negocie de forma justa com os iguais. Você trata os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Então, por exemplo, quem tem que aprovar o plano de recuperação judicial, basicamente é 50%, regra geral, 50% mais um. Tá. E aí, se eu colocar todo mundo no balaio, colocar todo mundo no mesmo plano, tudo igual, coloco 10 credores trabalhistas, cada um com R$10 mil. Vai dar 100 mil. E aí eu tenho uma instituição financeira que tem R$1 milhão. Ela aprova o plano sozinha. Aí eu imponho um deságio maior sobre os trabalhistas e acabo prejudicando os trabalhadores em detrimento da instituição financeira. Entendi. Então, eu trato os trabalhadores numa classe específica, tratando eles como iguais. Trato os que têm garantia real numa classe específica como iguais. Os credores quirografários numa classe específica como iguais. E micro e pequenas empresas numa outra classe específica como iguais. Aí eu tenho um equilíbrio melhor na negociação do plano. E como é que fica essa negociação? Além dessas classes, quem tem mais dinheiro a receber fala mais? Ou a classe 1 ela é 1 porque ela é mais importante, então o peso do voto dela é mais importante? Como é que fica? Ou não interfere? Não tem alguém que vota mais que os outros? Não, cada credor tem um voto. Tem um voto. Tem um voto. Tá. Então, talvez eu que sou fornecedor de um cara, o cara me deve 1 milhão, eu vou ter o mesmo voto que um funcionário de escritório dele. Dentro da classe dele. Dentro da classe dele. E se for fora, ou seja, porque você comentou assim, o cara consegue aprovar sozinho. E aí dá um deságio grande nos trabalhadores. Não, ele consegue aprovar se estivesse todos no mesmo balaio. Entendi. Naquela classe específica, se ele for o maior credor com um detentor de mais de 50% do crédito, é que, na verdade, nos trabalhistas, você é dividido por quê? Porque cada trabalhador tem direito a um voto, independente do seu crédito. Entendi. Tá? Então, você pode ter um funcionário com R$1.000 de crédito e outro com R$1 milhão de crédito. Regra geral, o voto é o mesmo. Tá? Já no credor quirografário, por exemplo, cada um tem direito a um voto, mas tem que ter um peso também. O que significa no quirografário? O quirografário são os credores fornecedores que não têm uma garantia do seu crédito. Tá, então são sem garantia. São sem garantia. Que estão na classe 2. Tá. Então, a classe 2 é os com garantia. Exato. E a classe 3 é o sem garantia. Tá, perfeito. Tá? Então, não é só o voto na classe 2 e na classe 3, não é só o voto, também tem o valor do crédito, o percentual de crédito, conta-se diferente. Classe 1 e classe 4 é só o voto. Classe 2 e classe 3 é voto e valor de crédito. Valor de crédito, tá. E na classe 2 e 3 o valor do crédito contar
Votos da classe 2 e 3 são mais importantes, tem mais peso? Não. Não é aprovado por classe. Tá. Então, a classe 1 aprova do jeito dela, a classe 2. E para passar, para ser sancionado, tem que ter todas as classes, tem que ter 3 das 4? Não, aí depende do crédito. Depende do crédito. Tá. Tem muitas vezes que você não tem dívida, o empresário não tem dívida trabalhista. Então a classe 1 está esvaziada, não tem ninguém. Entendi. Não tem crédito, credores com garantia real. Tá. A classe 2 está esvaziada. E aí ficam as outras 3. Fica só credores quirografários e MEPP. Já peguei empresas assim. E como é que faz para aprovar ou para não aprovar? Se uma classe votar sim, a outra não, Não aprova o plano. não aprova. Não. Todas têm que votar sim. Todas têm que votar sim. Entendi. Então, se a empresa tem credores nas 4 classes Eles têm que e conseguir 3 aprovam, uma não? Ele tem que conseguir aprovação nas 4 classes. Entendi. E agora acho que a gente pode passar para essa parte de um pouco entender falência, porque a gente está vendo, né, Banco Master, Banco do Brasil, que não vai falir, mas está tendo problema com o credor que está entrando na RJ. Vimos essa outra instituição financeira aí, a Fictor, que patrocinava o Palmeiras. Então, o que é ir para falência? Como é que vai? O que é falência? Como é que o que dá para fazer? Vamos primeiro traçar uma diferença. A Fictor é diferente do Banco do Brasil e do Banco Master. Tá. O Banco do Brasil e o Banco Master, quer dizer, o Banco do Brasil não está em dificuldade financeira, pelo amor de Deus. Apesar de terem tido os números, eu acho que você citou a questão do Banco do Brasil, porque é um grande fomentador do crédito rural. Exato. E o número de recuperações judiciais no agronegócio cresceu, isso derrubou os números do Banco do Brasil. Perfeito, exato. Contudo, o Banco Master é uma outra situação que está sendo liquidado pelo Banco Central. Tá? Então, a liquidação do Banco Central é outra questão, eles não podem fazer uso da Lei 11.101, recuperação judicial e tudo mais. Já a Fictor é uma outra instituição diferente, tanto é que acabou de entrar em recuperação judicial. Tá? Então, a questão a falência é algo que a autofalência, na verdade, porque a falência é o quê? Fecha as portas, não deu certo, recuperação judicial não foi aprovada, não deu certo, fecha as portas, entra o administrador judicial na massa falida, afasta todo mundo e ele vai gerenciar a massa falida, liquidando os ativos e pagando os credores. Tá? A autofalência segue mais ou menos nessa linha, só que quem pede a autofalência é a própria empresa ou o próprio empresário e não um terceiro. Por que eu acho que é interessante a autofalência? E isso as pessoas não levam em consideração. Eu tenho muita dívida, você está enrolando a empresa. Eu quero me livrar, eu não aguento mais disso daqui. As minhas dívidas estão gigantescas. E aí você começa, talvez, a tomar medidas que não sejam muito republicanas. Tá? Você pega dinheiro emprestado e não paga, ou pega tomando outras medidas para tentar salvar a empresa de alguma forma, e a empresa praticamente não tem mais jeito. Peça autofalência. É a maneira correta de se encerrar uma empresa endividada. Tá? Tem alguma benesse para o empresário que pede autofalência ao invés de esperar alguém pedir, ou seria mais a forma honrada e mais rápida de fazer? Ambos. Tá. Por que a autofalência? Como eu falei, é a maneira correta de se encerrar uma empresa endividada. E se você tem dívidas e faz o encerramento de uma empresa de forma ilegal, há um grande risco dessas dívidas do CNPJ passarem para o seu CPF. Tá. E se você está devendo 10 milhões de reais na sua empresa, transferir isso para o seu nome pessoa física é um problema. Tá? Então, a pedir autofalência pode ser a melhor solução, aliás, é a solução correta, do que encostar um CNPJ num outro endereço e deixar os credores ficarem correndo atrás. Uma hora eles vão perceber que houve um encerramento indevido, porque você encostou o CNPJ, e vão pedir uma desconsideração da personalidade jurídica, tentar direcionar isso para você enquanto pessoa física. Enquanto se você pedir autofalência, vai ser nomeado um administrador judicial, vai entrar na empresa, você está afastado, o juiz decretou a falência, constatado, obviamente, de que você não agiu de forma fraudulenta, você não sumiu com ativos. Ou seja, se é uma empresa, está lá o maquinário, deixa o maquinário lá. Vai para a massa falida. Porque
Porque tem gente que faz o quê? Eu vou vender todo o maquinário da empresa, depois eu passo falência. O administrador judicial vai constatar isso a hora que ele entrar na empresa. Cadê o maquinário da empresa? Não, eu vendi. Então, cadê o dinheiro? Eu gastei. Não, então você vai responder na sua pessoa física. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, você pega essa empresa endividada, entra com pedido de autofalência, o juiz nomeia o administrador judicial, está tudo ok. Ele decreta a falência da empresa, o administrador fica lá para liquidar os bens. E você sai pegando um gancho de 3 anos. Tá? Se o empresário sai pegando um gancho de 3 anos, por 3 anos, no começo que por 3 anos ele não vai conseguir abrir uma empresa, mas após os 3 anos acontece o reset. Tá. Ele pode empreender normalmente, começa do zero, sem dívidas. E essa questão do reset é só para quem pediu autofalência e fez tudo certinho, ou mesmo o cara que fizer tudo errado e depois de 3 anos ele pode ir de novo? Ele pode se ele não for responsabilizado. Tá. Porque se ele fez tudo errado, ele vai acabar sendo responsabilizado. Então, se algum momento teve essa consideração da pessoa jurídica e foi para o CPF, esse cara não vai conseguir... Porque aí ele já não é mais a questão de sócio. Tá. A questão que a dívida está no nome dele. Agora ele vai ter que resolver esse endividamento no CPF dele. Entendi. Nossa, você tem muitos clientes que passaram. Olha, por tem algumas pessoas hoje, não com a questão de fraude, mas tem algumas pessoas hoje me procurando para falência. Para falência direta. Para falência. E principalmente pequenas empresas. Tá. Empresas devendo 500, 600 mil. Eu não quero problema. Tá? A empresa está praticamente quase sem atividade. Entendi. Eu não quero problemas para mim, eu não quero que isso venha parar no meu nome, eu quero poder dormir tranquilo. Tá. Como é que eu faço? Autofalência. E como que fica a negociação, né? Porque na RJ a ideia é você conseguir negociar com todo mundo de uma forma formal e oficial, né? E conseguir renegociar de uma forma bem importante ou relevante essa dívida com todo mundo. Perfeito. Como é que fica na falência? Falência existe negociação ou aí vou pagar tudo que eu devo mesmo? Na falência, os credores vão habilitar o crédito deles na falência. Tá. Se não houve uma RJ antes que convolou em falência, porque se houve RJ antes, aqueles créditos da RJ já seguem a linha. Se não houve direto um pedido de autofalência, os credores vão habilitar. E aí é problema do administrador judicial liquidar os ativos. Tá? Se ele não conseguir, se não for uma empresa viável, liquidar o que restou e pagar o máximo de credores que ele conseguir. Provavelmente, a regra geral é que não consiga pagar todo mundo no crédito que tem. Só que não dá para responsabilizar o empresário. Se não houve questão de fraude, não houve nada relacionado a isso. Entendi. Tá? Um crime falimentar, não dá para responsabilizar o empresário. E como é que fica para o cara que vai receber? Porque a gente falou na RJ tem as 4 classes ali. E é porque uma tem preferência de recebimento em cima da outra. Na falência, essas 4 classes também são mantidas e também é nessa... Sim. Tá. Sim. Beleza. E aí, se conseguiu pagar todo mundo... fecha essa empresa ou encerra essa empresa. Regra geral, encerra essa empresa. Entendi. Então, se sobrou alguma coisa na empresa, fica pro empresário ali ou fica pro Se sobrar alguma coisa, mas não pode voltar pro pagos os honorários do AJ, pode voltar a sobrar alguma coisa, mas não vai sobrar. Não faz sentido. Até porque se fosse capaz de sobrar alguma coisa, talvez não fosse o caso de falência. Normalmente a falência, porque o seu passivo é muito maior que o seu ativo. É por isso que você chega a isso. A grande questão da autofalência é a preocupação de que você não tenha cometido algum tipo de crime, algum tipo de fraude. Tá? E isso tem que fazer uma análise de toda a documentação antes de fazer o pedido. Não é reunir o pedido e dar entrada. O problema é que pequenos e médios empresários têm toda aquela confusão patrimonial. O cara vai viajar, passa o cartão da empresa. Tá? A conta é uma só, sai tudo do mesmo lugar. Aí, meu amigo, não tem como te ajudar. Agora, se você tem tudo separado, tudo dividido, a pessoa jurídica é aqui, a pessoa física é aqui, não tem problema nenhum, porque esse é o certo. Tá. E o que você sente assim para 2026? Como é que é esse mercado? Você disse que veio para ficar. Sim. E você passou alguns números de 2025 para a gente.
Você acha que isso deve aumentar, deve diminuir? Vendo a situação econômica, a Selic deve cortar, a inflação está entrando na meta. O que você sente? Assim, se tem algum setor que vai ter mais, vai ter menos? Se no geral vai subir, vai manter, vai diminuir? Eu acho que vai subir. Pouca coisa, talvez vai manter o mesmo grau de 2025. É um exercício de futurologia, não dá para cravar nada. Mas eu acho que o agronegócio ele vai continuar se mantendo, principalmente para os pequenos e médios. Os grandes pode ser que comecem a encontrar um fôlego. E como é que fica uma RJ para alguém do agro? Porque esse cara está vendendo safra futura, ele deve antecipar recebível pra caramba, imagino eu. E como que fica a RJ desse cara se ele não tem... é a fazenda, talvez, o maquinário? E como é que ficaria a RJ para um cara do agro, possivelmente? É mais fácil ou mais difícil de aprovar? Nada a ver? Não, na verdade, não tem. É muito mais a condição dele do que a atividade dele. Tá. O que você vê no agro é uma dificuldade maior de alguns credores, como o Banco do Brasil, que andou reclamando do agro, tá? Mas já deu uma recuada. E as cooperativas de crédito, que também abastecem muito agro e que tem uma briga grande com as cooperativas de crédito. Tá? A questão do produtor rural normalmente ele trabalha muito no CPF. Então, aí, para entrar com recuperação judicial, ele tem que abrir um cadastro de empresa na junta comercial. Tá? E comprovar 2 anos de atividade, ainda que como pessoa física. Tá? O Poder Judiciário aceita ainda como pessoa física ele fazer essa comprovação. Tá? Tem os livros específicos, livros caixas específicos do produtor rural, contudo nem todos têm. Então dá para a gente também tentar fazer prova de outras formas. Tá? Mas, regra geral, segue-se uma linha muito parecida do que é a questão empresarial na questão processual. Negocial é um pouco diferente porque a forma de recebimento do produtor rural é mediante safra. Então, não é todo mês, às vezes você tem que mudar algumas coisas para negociar com os credores. E falando um pouco de Banco do Brasil, né? A gente já tem vídeo aqui no canal falando de Banco do Brasil e tal. Negociação com o banco, você disse atrás que ela é um pouco diferente. O banco entraria dependendo se ele tem garantia. Então, se ele deu a fazenda, alienou a fazenda para o banco... Se for alienação fiduciária, é diferente. Tá? Porque a alienação fiduciária, a propriedade não é sua, a propriedade é do banco. É do banco. Então, com alienação fiduciária, esse crédito é extraconcursal. Corre paralelamente à RJ para você negociar na mesma linha do fisco. Tá. Agora, se for uma hipoteca, por exemplo, aí é uma garantia real. Aí entra na classe 2. E se for capital, tem muito capital de giro, tem um empréstimo com o banco, dinheiro. Aí sem garantias. Sem garantia. Classe 3 quirografária. Entendi. Então, ele acaba tendo essa facilidade de realmente negociar com o banco, numa RJ, se não tiver alienado alguma coisa para o banco, porque aí na vai verdade, por fora. Assim, o Banco do Brasil ele tem um órgão interno chamado GECOR, que é o órgão de negociação, que no início, até mesmo a Caixa Econômica Federal, há uns anos atrás, criava um pouco, mas hoje já entenderam que a recuperação judicial é uma realidade, que não dá para ficar criando empecilhos, tá? Porque se for assim, todo mundo vai sair prejudicado. Vamos negociar, vamos tentar maximizar o nosso crédito aqui, que é o que o banco tem que fazer mesmo, o advogado do banco tem que fazer mesmo, tá certo. Mas também não adianta ficar dando murro em ponta de faca, falando, não, eu vou convolar teu cliente em falência. Não adianta. Sim. Porque ninguém ganha na falência. A verdade é essa. Ninguém ganha na falência. Não, é melhor receber menos com um deságio e receber alguma coisa do que numa falência. Entendi. Você não receber praticamente nada. Entendi. Tá. E não sei se é um assunto muito polêmico, mas a questão da Fictor, que você falou há pouco, que ela é diferente, né? Ela não é um banco que nem o Banco Master, o Banco do Brasil. Ela é uma SPC, SPE? Não, a SCP era a forma com que ela tomava crédito no mercado. E você poderia me explicar o que é isso, o que é uma SCP? É uma sociedade em contraparticipação
Praticamente, vamos tentar falar para leigo, é um contrato de gaveta, Tá. Em que você tem ali o sócio ostensivo, que é a própria Fictor, e tem ali o sócio oculto, praticamente, que é quem faz o aporte financeiro. Daí é assim que eles emprestavam dinheiro e geriam os empréstimos. Eu não realmente, é muito recente a da Fictor, eu não tenho muitos... Tempo, né? Não deu realmente por esses 2, 3 últimos dias me inteirar propriamente, é só o que eu vi pelas notícias de jornais e tudo mais. Se você estiver fazendo perguntas que não der para responder, a gente segue o jogo, porque eu também não... Fique à vontade. Mas se é uma SCP, então você acabou de explicar, é como se quem investiu na Fictor fosse sócio de um... Tá. E se a Fictor pedir RJ, como é que fica para o investidor que é considerado como um sócio, talvez? Ou ele não é considerado como sócio nessa situação? Não, nessa situação ele não é responsabilizado como sócio. Tá. Mas o dinheiro que ele tinha lá, esse cara vai para um quirografário, por exemplo. O investidor de Fictor entra no quirografário. Sim, em regra geral, sim. Tá. Então, volto a afirmar, eu não me debrucei ainda sobre... Na verdade, eu recebi de um colega ontem a inicial da... Olha, você viu que a Fictor ainda está aqui a inicial da RJ? Eu falei, cara, não tive tempo de ver, não tive tempo de parar. Ontem eu não consegui parar, anteontem também. E hoje eu tô aqui conversando com você e à tarde eu tô em outra reunião. Eu também não vou resolver isso hoje, eu não vou nem ler isso hoje. E aí, caso ele seja um quirografário, ele vai entrar numa reunião como credor normal e vai... Que interessante, gente. Interessante, né? Assim, vamos ver o que vai dar. Eu achei que... Olha, é como as construtoras, por exemplo. Às vezes uma construtora falha e tem um monte de prédio por aí e um monte de pessoa física que adquiriu. Então são créditos, não é milhões com 3, 4 credores. É 100, 200 mil reais com 300, 400 credores. Imagine a recuperação de uma Oi para sentar com esse pessoal. É um caos, cara. Mas tem que sair. Pode ter um representante de credores, assim? Sim. Talvez para facilitar, mas sim, também... Sim. Nossa, deve ser um caos. Esse processo é demorado demais? Depende? Não depende? Hoje está correndo mais segundo a lei. Antes, digamos que o judiciário esticava um pouco a corda em alguns pontos. Hoje está correndo mais. Você entra com a recuperação judicial, o juiz recebendo a recuperação judicial, em 60 dias você tem que entregar um primeiro plano. Entendi. Primeiro plano, a própria empresa fala, eu vou pagar os caras desse jeito. Isso. Apresenta esse plano. E esse plano apresentado, o juiz tem que aprovar ou é o credor que aprova? Não, a regra geral, o credor que aprova, a menos que tenham alguns absurdos dentro dessa questão, que eu já vi o Poder Judiciário tomando algumas medidas, como a questão do Polishop. Então, olha, tem coisa aqui que não é republicana, não atende às regras do jogo. Mesmo o plano tendo sido aprovado. Então, os credores aprovaram, o juiz falou, isso aqui tem... Na verdade, quem falou foi o tribunal. Foi o tribunal. Foi. Então, o juiz não teria... Regra geral, a justiça não entra muito nessa seara. A justiça, o papel deles é só fazer o processo correr de uma forma dentro legal. A regra geral, quem aprova o plano são os credores. A menos que ocorra alguma ilegalidade neste plano ou coisa parecida. E aí o plano, como você falou, tem que ser apresentado em até 60 dias. 60 dias. Ali tem a questão do stay period, que é a suspensão de 180 dias na recuperação judicial, podendo ser prorrogado por mais 180 dias. Tem aí uma especificação, desde que o devedor não tenha dado causa, mas normalmente se estende. E logo depois vem a Assembleia Geral. Por que eu falei de uma situação antes que o Poder Judiciário? Porque há um tempo atrás levava-se 1 ano e meio, 2 anos para você ter uma Assembleia Geral. Entendi. Hoje não. Hoje o AJ e o Poder Judiciário de primeira instância têm tentado cumprir à risca os prazos, a menos que ocorra alguma exceção, talvez até um pedido dos próprios credores de postergar um pouco mais para poder
Porque, na verdade, o grande interesse é dos credores e da devedora. Se eles tiverem interesse em postergar um pouco mais... Tá. E como é que fica essa questão mesmo do plano e do prazo? No plano, o devedor também tem que falar, eu vou fazer assim, assim, assado, e vou te pagar em tanto tempo. E aí o credor ele tem que aceitar o prazo e o valor. Ele pode falar, olha, a sua estratégia para me pagar parece legal, mas vai demorar demais, eu quero menos tempo. Bom, pode ser negociado. Isso pode ser feito. A questão é que você tem que negociar de uma forma que atenda também os interesses de outros. Das 4... Por quê? Porque se você tem 2, 3 dentro do quirografário, eu vou pagar a classe quirografária com um deságio de 60% em tanto tempo. É para todo mundo dentro daquela classe. Eu não posso falar, o Banco do Brasil eu vou pagar de um jeito, o Bradesco eu vou pagar de outro, o Itaú eu vou pagar de outro. Tá. Tem uma questão ali de um credor apoiador que dá para ser trabalhado diferente, mas eu também não vou entrar em certas questões mais técnicas para não confundir, mas a regra geral é isso. Quem quiser, aí te procura e te contrata também. Você começa a entrar nos pormenores, aí é melhor tentar entender numa outra situação. Tá. E, via de regra, o devedor que pensa assim, legal, então contratei o Léo, realmente, é RJ, vamos lá. Ele contratou e ele quis uma RJ porque você crê na viabilidade da empresa continuar e porque ele também quer. Então ele poderia ter ido pela autofalência, por exemplo, como você colocou, que tem intenção que falar, deu. Perfeito. Então, quanto tempo para ele voltar à vida normal? Quanto tempo em tese, normalmente demora para ele terminar a RJ? Entrar numa RJ, quando que eu saio do outro lado ali? Tá, a RJ após aprovada, ela tem regra geral ali de supervisão 2 anos. Tá. Mas aí vai do parcelamento. Entendi. Tá? Eu vejo parcelamentos aí de 8, 10 anos. Vai ficar pagando os credores 8, 10 anos. Mesmo a RJ já tendo sido encerrada. Tá. E como fica o sócio nessa situação? Qual que é o papel dele, qual que não é o papel dele, ele continua a vida normal, não continua? Tá. Na verdade, o sócio, agora a gente entra numa questão bem interessante, que nós falamos de direito societário. Você perguntou algumas dificuldades que a empresa passa. Mas tem outras questões societárias que tocam, que podem levar a uma situação de insolvência. O próprio conflito societário. Então, os sócios estão brigando, ou um terceiro sócio faleceu, os 2 sócios remanescentes não querem aceitar os herdeiros. Tá? E aí tem que fazer o quê? Apuração de haveres para pagar a cota parte para os herdeiros. Se a empresa não tem dinheiro, às vezes a empresa faz um empréstimo, a empresa aperta o caixa para pagar esses haveres e entra numa situação de insolvência. Por vezes você tem disputa de sócios que ambos estão gerindo a empresa está numa dificuldade. Um sócio quer entrar em RJ, outro sócio não quer. E aí eles começam a se degladiar e o problema de uma empresa acéfala é que ela começa a ir para o buraco. Vai para a espiral ali. Então você tem conflitos societários que podem levar a uma recuperação judicial. Uma situação de insolvência, não necessariamente direto para uma recuperação judicial. E nessa situação de não querer que algum sócio, algum herdeiro continue ali na empresa, esse cara vira um credor, esse cara pode pedir RJ na empresa ou não? Você está falando dos herdeiros. Dos herdeiros, por exemplo. Eles vão cobrar os haveres. Eles vão cobrar os haveres. Na verdade, você não pede a RJ da empresa. O que você faz, talvez, é pedir a falência da empresa. Entendi. Aí, a resposta da empresa ao seu pedido de falência então, o credor não pode... Bruno S.A., eu quero que você entre em RJ, mas eu posso pedir que a Bruno S.A. entre em falência. Isso. E aí a empresa tem a solução de, olha, vamos fazer uma RJ antes. Entendi. A resposta a esse pedido. Entendi. Porque o juiz vai pedir para você se manifestar sobre o pedido de falência. Entendi. Você protocola uma RJ. Tá. Então você segue nesse sentido. Agora, a regra geral é durante a recuperação judicial até a aprovação do plano sem distribuição de lucros. Tá? Então, prolabore, ok. Distribuição de lucros, não. Tá.
E o sócio continua indo normalmente? Sim, É normalmente. ele que assina as coisas tudo ainda? Tá, ele... vamos falar um pouco do administrador judicial. O Sim. papel do administrador judicial, ele entra com o nome de administrador oriundo da falência. Porque na falência ele é administrador. Ele administra a massa. Na recuperação judicial, ele é só um fiscal do juízo. Tá? Então, você não vai perder a gestão da sua empresa. Isso é uma outra pergunta que eu já recebi muito. Hoje um pouco menos, mas já recebi muito. Pô, o administrador vai entrar aqui e vai assumir minha empresa. Não, ele vai fiscalizar a sua empresa. Ele não vai assumir. A empresa continua sob o seu poder. Sim. Tá? Ele só assume se a empresa for à falência efetivamente. E o que ele vai fiscalizar? Ele vai ver planilha ali, vai ver conta de banco que saiu, que não entrou? Balanço, DRE, vai fazer toda uma análise, porque mensalmente ele vai prestar contas ao juízo. E esta conta que vai ser prestada ao juízo vai ser dada ciência aos credores. Então, os credores estão acompanhando a evolução da empresa durante a recuperação judicial. Entendi. Entendeu? Então, para vender um ativo da empresa, precisa de autorização. Tá? Então, estou aqui com o maquinário, eu quero captar dinheiro, vou vender o maquinário. Tem que pedir autorização. Entendi. Tá? Então, algumas medidas tem que ter autorização judicial. E se ele pega alguma coisa de errado? Ah, não, a empresa apresentou plano, tal, pô, não está cumprindo. O que ele faz, o que ele pode fazer, o que vai acontecer? Ele pode opinar. Na verdade, o administrador judicial não toma medida nenhuma, ele opina. Tá. Então, ele pode opinar, talvez por uma falência, neste caso. Mas eu já vi situações de empresas que não estavam cumprindo o plano, não estavam sendo republicanas com as determinadas... Adorei o republicano, muito bom. É para não falar alguma coisa que não deveria. Não, maravilhoso. Você entendeu, né? Porque não estão fazendo o que deveriam fazer. Contudo, os credores falam, não, deixa a gente quitar, a gente prefere assim. Porque ainda é melhor receber assim do que não receber nada. Tá. Então, o credor... Então, aí aperta-se um pouco o cinto, a coleira, para botar a coisa no eixo, mas mas eu não quero falência. Deixa do jeito que está. Então, na verdade, quem vai decidir também é o credor. Então, o administrador judicial opinou, ele viu coisas erradas e ele deu a sua opinião, levou os credores... Ele opinou pela falência, por exemplo, o juiz concordou, os credores podem se juntar e entrar com recurso e falar, não, a gente não quer que venha falência. E tem um limite ou o administrador judicial pode comunicar 100 vezes de erro e os credores preferirem assim e isso fica até realmente terminar? Alguma atitude vai ter que ser tomada, obviamente. Mas com falar em falência não é algo que seja interessante. Porque é dinheiro. Entendi. No final é valor. Entendi. Quanto é que eu vou receber? Se ele falir, eu vou receber muito menos do que se ele me pagar ainda que capengando. Entendi. Tem algum valor mínimo para... eu quero negociar, quero entrar com um plano lá, beleza, tal. Olha, não quero pagar nada para ninguém. Eu estou devendo 100, eu quero pagar 50 centavos. Posso apresentar isso e aí vai dos credores aprovar ou tem um limite? Não, né? Essa baixaria não dá para fazer. Regra geral, você pode apresentar. Os credores aprovarem, a chance é muito pequena, é quase nula. Mas, como o valor apresentado é meio que pornográfico, se assim eu posso dizer, é capaz que o judiciário tome alguma medida em cima. Entendi. Poxa, Léo, tô vendo que já falamos bastante aqui. Acho que tem mais alguma coisa que eu não perguntei que seria legal você falar, algum detalhe importante que você acha relevante para quem está vendo, para clientes seus, possíveis clientes seus. O que você acha? Eu acho que vale a pena falar do nascimento da empresa, rapidinho. Um bom contrato social, um bom acordo de sócios no início, ou se você não tem um acordo de sócios, ainda que a sua empresa já exista há um tempo, um bom acordo de sócios, pode evitar problemas futuros com os seus sócios, a forma de gestão da empresa, e isso tudo pode amenizar. Obviamente que tem questões econômicas que podem levar uma empresa à insolvência, mas essas medidas internas na empresa também podem auxiliar a amenizar qualquer tipo de insolvência, evitando ali na frente disputas entre sócios, disputas com herdeiros, que podem levar à insolvência.
Então, tomar algumas medidas, deixar a empresa redondinha, trabalhar redondo, isso ajuda bastante a evitar. Seria uma forma de se resguardar contra esses problemas societários que você trouxe há Sim, pouco. societários. Tá. E aí você evita uma briga, porque quando os sócios estão alinhados e cada um sabe o que fazer, a sua parte, ajuda bastante. Ajuda bastante na gestão da empresa. E uma empresa bem gerida evita-se problemas com insolvência. Entendi. Tá? Não Entendi. é uma regra. Questões econômicas, situação do país, questões internacionais podem levar à insolvência? Sim, podem. Mas se você faz a lição de casa dentro da empresa, que é onde você tem o controle, porque um cenário externo já foge do seu controle, mas dentro da sua empresa, se você tem o controle, já ajuda bastante. Entendi. E, bom, eu sei que YouTube você não tem, mas eu vou perguntar. Você tem algum canal de YouTube, Instagram, site, LinkedIn para deixar? Claro que a gente vai deixar anotado também. Perfeito. Mas é bom falar, né? As pessoas escutam. Como que te acha? Como que te procura? Tá, tem o site, www.santosmoreira.com.br e tenho as redes sociais, tá? Que meu nome é Leonardo Santos Moreira. No Instagram, por exemplo, você acha como santosmoreira.leonardo. Tá. Eu acho que no Facebook também. É que as outras redes sociais, a forma de encontrar é diferente. Mas se você for em Leonardo Santos Moreira, Vai encontrar. eu acho que é mais fácil de encontrar. E, bom, tenho sim YouTube, tá? olha, não tinha me falado. Tem, sim. Então, ó, qual que é o seu canal? Então, é Leonardo Santos Moreira. Caramba, não sabia disso. Não é? Que legal. Então, eu tenho Instagram, Facebook, YouTube, porque eu vim postando vídeos até metade do ano passado. Tá. Para o segundo semestre do ano passado, esse início, eu suspendi um pouco, mas Entendi. vou voltar a colocar que legal. informações. Eu não sabia, sair falando, eu não sabia. Que legal. Olha, eu acho que é isso, gente. Tem que, né? Outra coisa importante antes de encerrar, você tá em Itu. Não, estou em Sorocaba. Tá em Sorocaba. Escritório em Sorocaba. Para quem não sabe, isso aqui é São Paulo, estado de São Paulo, interior de São Paulo, mas é pertinho, né? Sim. Então também, se precisar, o seu problema. escritório é lá. Todo o país, se necessário for. Maravilha. Olha, gente, acho que é isso. Espero que tenha dado para entender. Assim, foi um aulão, né, de RJ. Espero que aí a empresa de vocês estejam boas, mas se não tiver, a gente sabe que tem um cara excelente para contratar, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o primeiro, mas não vai ser o último. Tem muito assunto para a gente tratar ainda. E é isso, gente. Obrigado para quem viu até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos.